Eu nasci em 1988, na cidade de Aimorés, em Minas Gerais. E a minha família conta que foi uma noite muito difícil, minha mãe relata isso, porque eu vim dentro de um parto que teve um princípio de eclâmpsia. E assim eu vim a esse mundo, né? E aos 5, 6, 7 anos eu entrei no período da escola e comecei a estudar. Minha mãe era professora nessa escola e ela começou a ser chamada na sala de aula onde eu estudava, e por causa das brigas que eu estava tendo com os alunos, por conta de um bullying que eu sofria por ser uma criança efeminada. Eu me lembro que os meus amigos de escola ficavam dizendo que eu era menininha, que eu era uma bichinha, que eu era uma mulherzinha. Então eu cresci ouvindo essas palavras, né, sobre a minha vida. E eu me lembro que aos 8 anos, o meu pai estava brigando com a minha mãe dentro de casa, e eu cheguei do colégio e meu pai dizia para minha mãe que só ela não percebia, mas que o filho dele era uma vergonha, que eu era uma vergonha para minha família. Eu me lembro que eu ouvi isso e isso marcou a minha vida, porque a figura paterna, aquilo que eu tinha como referência masculina, estava simplesmente me excluindo da vida dele, e eu não tive uma outra opção a não ser aceitar isso. Aos 15 anos eu estava na minha casa, em frente de casa, sentado na calçada, e um senhor parou de carro na minha frente e me fez um convite para poder ir até a casa dele. E aos 15 anos eu já tinha uma consciência do que era certo e do que era errado, e eu já sabia qual era aquele convite. Então eu fui até a casa desse homem e eu me entreguei sexualmente para ele. E a palavra de Deus diz que o sexo é uma aliança, que quando o homem se une à sua mulher em um propósito de casamento, é feita uma aliança no mundo espiritual ali, porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem para ter a mulher e os dois se formassem uma só carne. Então o sexo é uma aliança, e eu não tinha essa consciência. Eu estava ali naquela noite com aquele homem fazendo uma aliança no mundo espiritual e sem ter uma noção do que aquilo acarretaria na minha vida. E a partir daquele dia, todo o medo referente à homossexualidade, referente às dúvidas que eu tinha referente ao sexo com a figura masculina, caíram por terra, porque eu comecei a perceber que era algo normal. E de certa forma eu comecei a me envolver afetivamente com essa pessoa. E isso foi trazendo uma prisão atrás da outra. A Bíblia diz no Salmo 42:7 que um abismo chama o outro. E literalmente eu comecei a viver esse abismo após essa primeira experiência, porque aquilo que para mim parecia proibido, referente à sociedade, à minha família, o que ela pensava, passou a se tornar normal pelo fato de eu já participar de uma geração que influenciava naquela época, e ainda influencia hoje de uma forma mais intensa, a banalização do sexo na Terra. Então eu me entreguei a esse homem, e a partir daí eu comecei a minha vida sexual na área da homossexualidade. E eu tenho um relacionamento com a minha mãe em específico muito sincero. E logo após isso, passaram algumas semanas e eu chamei ela de madrugada, porque eu já não conseguia dormir, porque eu percebi que eu estava mentindo para ela, mentindo para minha família. E eu chamei ela em uma madrugada, ela sentou na beirada da cama, olhou para mim e eu disse: mãe, eu sou gay e eu nasci assim. Eu falo que minha mãe, ela poderia ter tido todas as atitudes que você pode imaginar. Ela poderia ter me mandado embora de casa, ela poderia ter me batido, poderia ter me expulsado, né, da família, mas ela começou a chorar muito na minha frente e fez uma oração. Ela disse: Deus, o meu filho disse que nasceu assim, mas o Senhor é real, eu peço que o Senhor faça ele nascer de novo. A Bíblia diz que Jesus estava com um homem chamado Nicodemos, e Nicodemos, ele era um mestre na lei, um homem muito sábio, e Nicodemos, com toda a sabedoria dele, olha para Jesus e diz: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus então ele ensina algo para nós. Ele diz: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. E quando a palavra de Deus cita algo 2 vezes é porque é importante. Então Jesus diz: em verdade vos digo. Eu creio que o novo nascimento ele é importante, e muito importante para a vida daquele que quer seguir a Cristo. E depois que eu tive essa abertura na minha família de confessar esse ato dentro da minha vida, abriu-se ali um leque, porque minha mãe, ela não me proibiu de viver a homossexualidade, mas ela deixou que eu fosse livre para fazer as minhas escolhas na vida.
E o mais importante, eu digo para os pais que têm filhos que estão na homossexualidade, é que o amor ele pode destruir fortalezas que aos olhos humanos não consegue, né? Quando eu completei 18 anos, tudo que mais pulsava dentro de mim era o desejo de sair de casa e ganhar meu próprio dinheiro e ganhar minha vida e trabalhar e sair da minha casa e ter minha independência financeira. E isso é tudo que um jovem quer sair logo das asas dos pais e ir seguir a vida, porque cresce naquela ideia de que o pai é chato, a mãe é chata e que precisa sair de casa, e eu fui esse jovem. E aos 18 anos eu saí de casa, tomei uma mochila, literalmente uma mochila, coloquei algumas roupas na mochila e fui para Vitória, no Espírito Santo, morar em Vitória e trabalhar em Vitória na área da beleza como maquiador profissional, trabalhando com moda, e eu tive um convite de trabalhar numa grande empresa, que eram mais de 30 funcionários trabalhando. Então, quando eu cheguei nessa empresa, eu fui recebido por algumas pessoas, e essas pessoas eram travestis, pessoas que viviam como transgêneros, pessoas que viviam a mudança de aparência referente à sua real identidade. E essas pessoas olharam para mim e perguntaram se eu nunca tive o desejo de me tornar outra figura, digamos assim. E eu comecei a ser influenciado por essas pessoas que estavam ao meu redor, pelos meus amigos de trabalho, e comecei a aceitar essa mudança na minha vida. Comecei a viver essa transformação e, como vocês podem ver nas fotos, eu me tornei um ativista gay, drag queen, e comecei a me afundar dentro desse meio. E costumo dizer que existem lugares que nós chegamos na vida que só a presença de Deus e o amor dele pode fazer com que voltemos atrás e mudamos a direção. E eu cheguei ao ponto de começar a usar drogas, comecei a me envolver com o tráfico, comecei a me envolver com a prostituição, comecei a trabalhar na noite em boates gays, comecei a me envolver com a escuridão. E eu comecei a me atolar literalmente nesse mundo, e a partir daí eu comecei a me tornar um ser humano degradado. Comecei a emagrecer muito, fui perdendo peso, e a cocaína é uma droga que a cada vez que você usa, você tem que aumentar a quantidade, porque literalmente não faz o mesmo efeito do princípio. A partir daí, então, eu conheci o êxtase, que foi uma droga que tinha um efeito um pouco mais potente, e eu comecei a tomar com álcool, e esse efeito ele se multiplicava e eu comecei a gostar mais dessa droga. E o êxtase foi o meu abismo, porque eu consumi 5 comprimidos de êxtase numa noite e tive um princípio de overdose e o início de uma parada cardíaca, e foi a mão de Deus que me tirou daquele lugar. Eu saí de dentro daquela boate, fui para dentro de um hospital, e dentro daquele hospital eu fui passando a tarde toda com muitas dores no peito, nas pernas, os médicos aferindo a minha pressão e dizendo que os médicos, que os meus pais tinham que ser chamados porque eu estava num estado crítico, e ali eu pude perceber que a minha vida estava se esvaindo, e se não fosse o Senhor para poder ter levado um servo dele até aquele hospital para orar pela minha vida, onde eu experimentei o amor de Deus através de um homem evangelista que foi usado por ele para orar pela minha vida na cama de um hospital, onde eu tive a oportunidade de reconhecer Jesus como meu Salvador, e a partir dali a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus, o que ele mais fez na terra foi combater a religiosidade, foi combater os fariseus, ele ia de contra a religião. E Jesus, para mim, ele é muito mais do que uma religião, ele é uma pessoa. E essa pessoa, ela quer muito mais do que um culto todos os dias, quer muito mais do que uma palavra, um louvor sendo ministrado a ele, mas ele quer viver uma vida de intimidade conosco, dentro de nós. Por isso ele enviou o Espírito Santo dele, e o Espírito Santo dele tem me conduzido até aqui. Tudo que tem acontecido na minha vida tem sido por causa, literalmente, dele. Porque eu não poderia estar de pé se fosse por mim. Eu não poderia caminhar se fosse por mim. Porque eu era um projeto falido.
Eu era uma pessoa que pesava pouco mais de 52 quilos, hoje eu tenho quase 85 quilos. O Senhor restaurou o suco do meu corpo, porque eu era pele e osso. O Senhor restaurou a minha identidade. Ele me deu uma família, Ele me deu uma razão para viver. E isso não tem nada nesse mundo que se compara, porque a escuridão não é um lugar que foi feito para nós, criados por Deus. Nós somos filhos da luz e nós só podemos participar dessa luz quando nós recebemos Jesus no nosso coração. E literalmente a gente vive um impacto na nossa vida, e esse impacto é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Ele chama os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e Ele alivia essas pessoas. E você talvez está com esse fardo sobre a sua vida, não precisa carregar essa mochila, você pode deixar aos pés da cruz e deixar com que Ele conduza a sua vida. E muito mais do que isso, Ele vai renovar a sua força, Ele vai fazer com que você voe como a águia, porque a Bíblia diz que Ele faz isso com aquele que está cansado, Ele faz isso com aquele que necessita de um toque. Eu sei que essa geração tem sido influenciada pelo ativismo gay, eu sei que essa geração tem sido influenciada pela mídia maçante que tem a cada dia crescido e influenciado mais e mais essa geração, mas eu quero te dizer que independente da influência do mundo, existe uma influência que se chama a palavra dele, que é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus foi a própria palavra nos mostrando o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E isso não é uma religião, isso é uma porta que está aberta no mundo espiritual para aqueles que compreendem que a salvação vem através do arrependimento. E por isso eu fui convidado a esse arrependimento, me arrependi dos meus pecados, e a primeira coisa que eu fiz foi voltar para minha casa. A primeira coisa que eu fiz foi pegar uma mochila, colocar nas minhas costas, deixar tudo para trás, porque existem coisas na nossa vida que só vem a mudança real quando nós somos radicais. Não queira lutar contra aquilo que é mais forte do que você sem a presença de Deus, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia na força do próprio braço. A gente não consegue ir sozinho, então por isso Ele convida a tomar o volante do nosso carro e conduzir a nossa vida. Voltei então para Minas Gerais, fui para a casa da minha mãe. Quando eu cheguei na porta da casa dela de surpresa, bati na porta, ela disse: meu filho, não é Natal, o que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar trabalhando? E eu olhei para aquela senhora, Dona Solange, olhei nos olhos dela e disse: mãe, não é Natal, mas eu tenho um presente para te dar, eu estou entregando a minha vida para Jesus. A minha mãe, aos 15 anos, orou para que eu nascesse de novo, e ela pôde contemplar isso em vida. Ela conseguiu perceber que existe uma promessa sobre a casa dela, e eu fui o primeiro resgatado dentro da minha casa. Minha mãe não era cristã evangélica, ela não professava a fé dela numa igreja, mas ela entendeu que a fé não é uma religião, a fé ela vem como um dom gratuito por Deus. Então, o que eu fiz? Deus começou a restaurar minha família. A primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu pai, logo quando eu cheguei de viagem, que eu entrei dentro da casa dela. E o meu pai veio. Meu pai é carroceiro, não sei como você chama isso na sua cidade, mas carroceiro é quem tem um burro e uma carroça. E ele é um homem muito marcado pela vida, por causa do álcool, por causa da droga. E pela primeira vez eu levei ele dentro de um carro, um quarto, olhei dentro dos olhos dele e disse: pai, eu preciso te pedir perdão, porque eu sei que eu não fui o melhor filho. Eu sei que se um dia o Senhor teve vergonha de mim, foi porque eu não fui o melhor filho. Eu sei e tenho consciência de que eu envergonhei a nossa família caminhando por onde eu caminhei. E por isso eu te peço perdão, porque eu fui perdoado por Cristo. E eu costumo dizer que o perdão ele é uma chave que abre corações duros, é capaz de destronar fortalezas. Aquele homem carroceiro simplesmente começou a chorar na minha frente, olhou para mim e disse: meu filho, quem tem que te pedir perdão sou eu, porque se um dia você usou drogas foi porque eu te apresentei, foi porque você via dentro de casa. Eu costumo dizer por onde eu passo que muitas vezes o seu filho ou a sua filha é muito pequeno, muito criança, ele não sabe ler, e você pode ser a única Bíblia que ele está lendo. Eu estava simplesmente repetindo os erros do meu pai, e através da presença de Deus, essa maldição na minha vida foi quebrada. E Deus começou a restaurar a minha família, começou a restaurar a minha casa, e eu pude ver minha mãe se batizar logo após o meu batismo.
e Deus ele começou a cumprir a boa obra dele dentro da minha vida. O novo nascimento no Espírito, ele é como o nascimento na carne. A criança quando nasce, ela precisa aprender a falar, precisa aprender a caminhar, precisa aprender a crescer, né? E enfim, para isso ela precisa de um pai, o pai conduz ela na terra para ensinar essas coisas. E o nascimento no Espírito não é diferente, porque nós temos Deus, ele envia o Espírito Santo para ser o nosso professor, ele ensina tudo o que nós precisamos para caminharmos na presença de Deus. E eu, como era um homossexual muito efeminado, tinha muitos gestos, muitos excessos na minha vida, eu literalmente tive que aprender com Deus a receber essa nova identidade e aceitar o que a minha nova vida estava trazendo. E com isso eu precisei passar por esse processo, e foi um processo lento, foi um processo doloroso, porque eu já não estava mais aceitando mais essa identidade velha que existia, do velho homem em mim. Então por isso eu comecei com minha roupa, comecei com meu comportamento, e foi uma coisa atrás da outra dentro de um processo. E desde sempre, eu sempre me relacionei com homens, eu nunca tive um relacionamento com mulheres. A minha esposa, que é a Rayane, ela foi a primeira pessoa que eu me relacionei sexualmente como mulher. E eu costumo dizer que isso foi um propósito de Deus, porque eu costumo dizer que ela não é uma mulher que eu me interessaria, ela é a mulher que Deus enviou para a minha vida. As pessoas me perguntam se eu já tinha algum interesse sexualmente por mulheres, e eu costumo dizer que não, porque Deus preparou a mulher para mim, e por isso eu quero chamar ela até aqui, quero que Rai venha para contar um pouco mais essa história para vocês. Bom, quando eu conheci o Ramon, eu ainda estava no colégio, e era meu último ano na escola. Ramon foi dar uma palestra para todos os alunos sobre perigos nas drogas, e o amigo me pediu para entregar um copo de água para ele. Quando eu entreguei, eu senti algo que nunca tinha sentido na vida. Eu comecei a orar pela vida do Ramon e também abri um jejum pela vida dele. Eu disse para Deus que se fosse o Ramon meu escolhido, ele iria colocar na porta da minha igreja. Passaram-se 3 meses e o Ramon apareceu na porta da minha igreja. Eu nessa época servia como obreira limpando a igreja. De repente o Ramon apareceu na minha frente. Quando olhei para ele, foi amor à primeira vista. Ele começou a elogiar os meus olhos e eu recebi a resposta de Deus. Ramon é muito mais que meu marido, ele é meu melhor amigo. Juntos temos aprendido com Jesus a vencer todos os obstáculos da vida. Talvez você está aqui e existem muitos obstáculos na sua vida. Eu posso te garantir que com Jesus você é muito mais que vencedor. Meu nome é Rayane, sou casada para sempre com Ramon. Deus abençoe a todos.